O que se tratou na reunião entre os militares e a CEDEAW na Guiné-Bissau. Nos últimos dias, a Guiné-Bissau vive um dos momentos políticos mais tensos da sua história recente. Após o golpe militar que retirou o governo civil do poder e interrompeu o processo eleitoral, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAW, enviou uma delegação ao país para realizar uma reunião urgente com os militares que assumiram o controle. Mas afinal, do que tratou essa reunião? Quais foram os pedidos da CEDEAW? O que responderam os militares? E que impacto isso pode ter no futuro da Guiné-Bissau? Neste vídeo, vamos explicar tudo ponto por ponto. Primeiro, o contexto da reunião. A reunião aconteceu poucos dias após a tomada de poder pelo alto comando militar. O país estava sob tensão, fronteiras fechadas, circulação controlada, e a Comissão Nacional de Eleições anunciava que não podia divulgar os resultados das eleições, porque as urnas e os servidores tinham sido destruídos durante a invasão. Com essa crise provocando reações internacionais fortes, a CEDEAW enviou imediatamente uma missão de alto nível para dialogar com a junta militar e tentar evitar um agravamento da situação política e de segurança. Segundo o objetivo principal da CEDEAW. O principal objetivo da CEDEAW foi exigir explicações formais sobre por que os militares tomaram o poder como e por que o processo eleitoral foi interrompido, quem são os responsáveis pela destruição dos resultados e quais os planos dos militares para o futuro político do país. Além disso, a CEDEAW procurou pressionar a junta para apresentar um calendário claro de retorno à ordem constitucional, seja através da continuação das eleições, seja através de uma transição organizada e supervisionada pela comunidade internacional. A CEDEAW deixou claro que não reconhece o golpe e considera que a ordem democrática deve ser restaurada. 3. O que os militares disseram na reunião? Durante a reunião, os representantes do alto comando militar justificaram a tomada de poder dizendo que havia um risco iminente de conflito pós-eleitoral. O processo eleitoral estava, segundo eles, comprometido. A segurança nacional estava ameaçada por disputas internas. Era preciso restabelecer a ordem antes de qualquer decisão. Os militares afirmaram que não tinham intenção de permanecer no poder por longos períodos, mas também não apresentaram uma data concreta para devolver o comando ao governo civil. Alegaram ainda que a destruição das urnas e dos servidores não foi feita pela junta, e sim por grupos desconhecidos, algo que até agora permanece sem prova conclusiva. 4. Os pedidos e pressões da CEDEAW. A CEDEAW apresentou 4 exigências principais: libertação imediata de membros das instituições detidos após o golpe, retomada do processo eleitoral, se possível, ou repetição das eleições num prazo curto, nomeação de um governo de transição consensual e não apenas imposto pelos militares, garantias de segurança e respeito aos direitos humanos durante o período de transição. A CEDEAW também alertou que, caso a junta recusasse cooperar, o país poderia enfrentar sanções políticas, sanções econômicas, suspensão total de participação nos órgãos regionais. 5. Resultado da reunião. Apesar da longa conversa, não houve um acordo final. Os militares prometeram avaliar as recomendações e continuar o diálogo, mas evitaram compromissos diretos. A CEDEAW, por sua vez, declarou que as conversações iam continuar, mas reforçou que não reconhece a autoridade militar como governo legítimo. A reunião terminou sem solução definitiva, mas abriu espaço para novas negociações. 6. Importância da reunião para o futuro do país. Mesmo sem acordo, essa reunião foi crucial por 3 motivos. Primeiro, porque evitou uma escalada imediata do conflito. Segundo, porque mostrou que a junta militar está sob forte pressão internacional. Terceiro, porque mantém a porta aberta para um processo de transição controlado e menos traumático para o país. Para a Guiné-Bissau, esta reunião representa o primeiro passo para definir qual será o caminho: o regresso à democracia ou uma prolongada instabilidade política. 7. Conclusão.
O encontro entre os militares e a CDAO foi tenso, complexo e decisivo. Embora não tenha solucionado a crise, lançou as bases para negociações futuras e mostrou ao mundo que a situação da Guiné-Bissau está longe de estar resolvida. As próximas semanas serão determinantes. Ou os militares aceitam um plano de retorno à ordem constitucional, ou o país poderá enfrentar isolamento diplomático e mais incertezas. Deixa o like, comenta a tua cena favorita e subscreve o canal para mais conteúdos como este.